Olá, turma! Eu sou a professora Leila de Educação Física e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos de salão, como esses da imagem. Jogo não é sinônimo de esporte, então antes de iniciarmos, vamos entender a diferença entre jogo e esporte. É muito comum nós utilizarmos os termos jogo e esporte para falar das mesmas atividades. Contudo, jogo e esportes são diferentes. Aqui nós temos uma breve explicação sobre cada um deles. Jogo é uma invenção do homem, um ato em que suas intencionalidades e curiosidades resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Já o esporte, ele é considerado uma prática social que institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal, projetando-se numa dimensão complexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e significados da sociedade que o cria e o pratica. Dentre os jogos, nós temos os jogos de salão, que também são conhecidos como os jogos de tabuleiro, e eles fazem parte da cultura dos povos desde os tempos imemoriais, ou seja, desde milhares de anos atrás, tá? Normalmente são jogados por 2 pessoas, mas também existem alguns jogos que admitem jogar até 6 pessoas ao mesmo tempo, como por exemplo as damas chinesas. São exemplos de jogos de salão: o dominó, xadrez, dama, gamão, baralho, trilha, uno, quebra-cabeças, entre outros jogos que nós temos também. A origem dos jogos de salão. Os primeiros jogos de salão surgiram há cerca de 4.000 anos na civilização do Egito e Mesopotâmia. Então, foi há muitos anos atrás, né? Ele foi um tipo de jogo muito popular na Grécia e em Roma, de onde se espalhou por toda a Europa e depois veio para a América. A popularização dos jogos de salão. Então, os jogos eles foram se tornar popular a partir do século XIX, tá? Eles foram produtos de massa, porque aí foi quando aconteceu o surgimento da classe média, que tinha mais tempo para praticar o lazer, certo? Alguns jogos eles são de estratégias, como xadrez, damas, o xadrez chinês, que envolvem alguns elementos também, como a sorte, que é o exemplo do ludo, e o gamão. Jogos de salão no Brasil. Então, no Brasil, os índios conhecem um jogo chamado Jogo da Onça, que também tem sua origem provável entre os incas. Esse jogo foi encontrado entre os bororós, no Mato Grosso e também aqui no Mato Grosso do Sul, onde é conhecido como adugo. Esse jogo ele é feito da seguinte maneira: é um jogo de estratégia para os 2 jogadores, em que um deles atua como onça, com o objetivo de capturar as peças do adversário. A captura é feita como no jogo de damas. O jogador que atua com os cachorros tem o objetivo de encurralar a onça e deixá-la sem possibilidade de movimentação. Jogos parecidos a esses são encontrados em outras civilizações, como entre os incas, que tem o jogo de puma e carneiros, na Índia, que tem o jogo tigre e cabras, e na China, que é o senhor feudal e camponeses. Qual que é a importância, então, dos jogos de salão na escola? Por que a gente aprende esses jogos também na escola? Os jogos de salão, eles são importantes para exercitar a mente, desenvolvem o raciocínio, a concentração, além da criatividade do aluno, tá? Além disso, ele auxilia na área cognitiva, também nas questões disciplinares. As regras bem definidas de cada jogo, elas colaboram para criar o hábito de atenção às regras de uma forma geral. Então, sem perceber, o aluno se torna mais disposto a cumprir as regras que são comuns a todos os colegas de sala, né?
e a respeitar o direito do próximo. E outro fator importante nas partidas é que os alunos aprendem a competir de forma saudável. Então, eles aprendem que nem sempre é possível ganhar e que as derrotas servem para a gente repensar os erros acontecidos durante uma partida. Então, a partir destes erros, vão criando novas estratégias para que os obstáculos possam ser vencidos. Assim como os obstáculos que nós enfrentamos na nossa vida cotidiana, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre os jogos de salão. Agora nós vamos partir para as nossas atividades. Vamos lá? Ah, e não esqueçam, se cuidem, se protejam. Se for necessário sair de casa, sempre usando a máscara e levando o álcool gel junto, tá bom? Um abraço!